Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre religião e psicologia clínica. Afinal de contas, um psicólogo clínico ele pode ter uma religião, ele pode ser cristão, por exemplo? E eu vou te dar a resposta curta, né? Sim, pode. Mas se você quiser aprender mais sobre isso, clica no link que tá na descrição e vai assistir esse vídeo depois. Ou clica aqui e dá uma olhada depois. Porém, hoje eu vou falar um pouco sobre uma outra dúvida que muitas pessoas têm. De vez em quando vocês me perguntam no Instagram. O psicólogo ele pode ter mais de uma abordagem? Ele pode ser, por exemplo, um psicanalista e um terapeuta cognitivo-comportamental? A gente vai tentar tirar essa dúvida hoje. Então vem comigo. Bom, gente, vamos lá. Para responder essa pergunta, tem a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou tentar aprofundar um pouco para vocês o porquê que depende. A psicologia clínica, ela nasce lá no início do século XX, né? De forma mais estruturada, né, como nós conhecemos hoje, sem levar em consideração os precursores, né, os ancestrais, que isso aí vai remontar à filosofia grega, né? Mas enfim, a psicologia clínica tal como nós conhecemos hoje, ela nasce com Sigmund Freud e a psicanálise, beleza? Isso aí, primeira metade do século XX, até a década de 40, 50. E aí, depois da década de 50, outras abordagens eclodiram na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, né? Dentre elas, a gente poderia destacar três vertentes, né? As psicologias analíticas, que são meio que filhas da psicanálise, através do Carl Jung, por exemplo. As abordagens humanistas, que aí você vai ter Viktor Frankl e a logoterapia, você vai ter Carl Rogers e a abordagem centrada na pessoa, você vai ter Gestalt terapia também, e as abordagens cognitivas e comportamentais, que são filhas da escola comportamental. Tá em dúvida? Tem link aqui no canal também para você assistir sobre escolas da psicologia e tentar entender melhor todo esse contexto histórico, tá? Show! E aí o que acontece? Se a gente for pensar num psicoterapeuta que ele atende pela psicanálise, que tem uma linha de tratamento, de visão de homem, de conduta terapêutica totalmente diferente de uma terapia cognitivo-comportamental, eu diria que não tem como, porque são abordagens antagônicas. Por exemplo, uma entende que é necessário tratar especificamente a raiz do problema e não focar em sintomas. Então você tem que ir para o inconsciente, que é onde os problemas da neurose, da psicose ou da perversão estão surgindo, e tratar esses problemas. A outra diz que você primeiro trata o sintoma, deixa o indivíduo funcional e depois, se for necessário mesmo, você vai atrás da questão mais profunda da coisa. Seriam as crenças centrais ou os esquemas mentais. Então, são visões totalmente discrepantes de tratamento. E isso vai refletir na forma como o terapeuta age durante a sessão. Não tem para onde correr. Da mesma forma, uma abordagem humanista. A abordagem centrada na pessoa, ela tem uma característica de que ela não é diretiva. O que é isso? O terapeuta ele não faz orientações. Ele faz algumas intervenções que visam apenas deixar o paciente o mais confortável possível para que ele fale o que ele quiser e para que ele reflita sobre o que ele está falando. A terapia cognitivo-comportamental ela é diretiva. Ela diz o que você deve fazer. Você está me apresentando isso. Então, com base nessas informações, a gente precisa ir por esse caminho ou para aquele caminho. O terapeuta ele tem mais liberdade de falar de forma incisiva, pontuar, de direcionar o seu paciente. Por isso que é uma abordagem diretiva. Então, nesse sentido, se a ideia aqui é o cara conciliar uma abordagem de uma escola com uma abordagem de outra escola totalmente antagônica, eu sei que tem gente que discorda e também se você discorda não tem problema. Deixa até nos comentários o motivo pelo qual você discorda que eu vou ler. Mas eu acho difícil conciliar. Eu acho muito difícil de conciliar. Agora, existe uma diferença entre o cara conseguir conciliar algumas técnicas da TCC enquanto um profissional que atende majoritariamente, né, ou exclusivamente por uma abordagem humanista, por exemplo. O cara, digamos, é um logoterapeuta. Então ele trabalha buscando desenvolver o sentido da vida do paciente, né? Ou achar, ou investigar. E aí quando ele percebe questões específicas de uma fobia, questões específicas de uma compulsão, ele utiliza uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Acho que isso funciona. Acho que isso é totalmente plausível. Ou mesmo o terapeuta cognitivo-comportamental, ele percebe que existem algumas questões mais existenciais que precisam ser trabalhadas, né? Depois que ele já trabalhou o sintoma, né? Depois que ele já trabalhou o transtorno em si. E aí ele usa algumas questões da ACP ou da
logoterapia, também acho plausível, acho possível que isso possa ser feito. Um psicanalista que em alguns momentos utiliza alguma técnica de exposição da TCC, acho possível. Agora o cara mesclar o tempo todo de tal modo que ele às vezes é diretivo, às vezes ele tem uma postura não diretiva, às vezes ele atende no divã, às vezes ele atende em modo frontal, às vezes a consulta dele é estruturada, às vezes ela não é estruturada. Percebe? Isso não tem como, porque existem elementos, existem características em cada abordagem terapêutica que são excludentes mesmo, antagônicas umas com as outras. É por isso que existe tanta cisão dentro da psicologia, com esse lance de escolas teóricas e abordagens terapêuticas. Existe um ponto também que é o seguinte, existe o psicanalista mais freudiano, mais clássico, que ele gosta de alguns conceitos lacanianos ou de alguns conceitos junguianos. É perfeitamente possível que ele possa mesclar, porque teoricamente ele está dentro da mesma teoria psicodinâmica, percebe? Por outro lado, existem terapeutas cognitivo-comportamentais mais clássicos, que vão mais na linha de Aaron Beck, dentre os quais eu sou um deles, né? Que começam a vislumbrar nas abordagens da TCC de terceira geração ou terceira onda, já falei sobre isso também, alguns complementos importantes para ele trabalhar no consultório com a TCC. Perfeitamente possível que ele faça isso. Ele pega alguns elementos de uma abordagem mais clássica, digamos assim, e incrementa com elementos de abordagens que são mais contextuais, né, mais novas, mais recentes, mas que estão dentro do mesmo escopo da terapia cognitivo-comportamental. Dá muito certo. Então, eu acho que tá dando para você entender. Dá para você mesclar diferentes abordagens, contanto que elas não sejam filosoficamente, né, antagônicas. Que elas não sejam epistemologicamente antagônicas, porque algumas abordagens realmente rivalizam no que tange a noção de transtornos, a noção de homem, visão de homem, conduta terapêutica e como a sessão deve se organizar, entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa dúvida, que se você quiser realmente atender pela terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes você não vai nem ver tanto sentido em utilizar alguns elementos de outras abordagens, mas em alguns casos vai ser possível você pegar emprestado algumas questões, contanto que você não comprometa a noção de tratamento que envolve modelo cognitivo, que envolve aceitação e compromisso, que envolve reestruturação cognitiva. Da mesma forma, se você for um psicanalista, você vai atender algumas vezes pacientes que vão precisar de intervenções mais comportamentais, mas você não pode descaracterizar toda a roupagem psicodinâmica no entendimento desse paciente, de inconsciente, de pulsões, complexo de Édipo, id, ego e superego, e questões mais inconscientes e profundas da personalidade dele. Beleza, gente? É isso. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.